Então tá, boa noite a todos e a todas e podemos dar início. Fica à vontade, Leonardo. Perfeito, então. Bom, pessoal, agora, como eu falei, eu vou apresentar como é que vai funcionar a monitoria, certo? Se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da apresentação, é só falar, né? E também eu vou deixar meu e-mail à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, para contatar a gente, certo? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver? Começando a abrir, agora abriu. Abriu? Tá, então. Bom, pessoal, essa apresentação é sobre a monitoria física. Depois da aula, ou até no máximo até amanhã, a gente vai estar repassando esse material para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao procedimento, certo? Então vamos lá. Bom, como é que a monitoria vai funcionar? Né? Ela vai funcionar apenas a gente vai fazer uma monitoria remota, então não vão ser aulas presenciais ou virtuais, né? Então vocês vão estar enviando as dúvidas de vocês e nós da disciplina de física vamos estar reportando a vocês. Isso a gente optou por fazer nesse modelo, primeiro para conhecer um pouco da demanda, e não adiantaria fazer aulas se poucos alunos participassem. Então, se cresceu a participação e a gente vê que as dúvidas elas são as mesmas para todos os alunos, a gente pode optar por fazer como se fosse uma aula extra, certo? A gente vai usar a plataforma Classroom, que eu acho que vocês estão habituados, né? Todo o material extra no pré-vestibular também é a partir dessa plataforma, né? E aí a gente vai trabalhar com duas correntes diferentes. Uma é com atividades, né? E a segunda é com posts. A questão em relação às atividades, a gente optou por essa estratégia. Primeiro, porque vocês podem mandar arquivos, então vocês podem mandar imagens, documentos, PDFs e qualquer outra. Não sei se tem alguma outra possibilidade, mas fica a critério de vocês. Tá? E também porque, se caso algum aluno tiver algum pouco de receio de enviar alguma dúvida, se sente um pouco inseguro, também pode estar enviando em privado, a gente vai responder sem problema nenhum. Já em relação aos posts, né, se a dúvida que vocês tiverem for uma dúvida teórica, mais conceitual, mais relacionada ao conteúdo da matéria, então fica os posts abertos no mural. A gente vai fazer um post especificando para a monitoria. Fica a critério de vocês se quer fazer um post público ou um comentário ao nosso post, aí é com vocês. E depois eu vou explicar melhor o que são essas definições. E também seria interessante para que todo mundo veja. Então, a gente pode até abrir uma discussão em relação ao assunto, né? Bom, aqui eu fiz mais ou menos um passo a passo, tá? Eu não vou entrar muito nessa sembra, porque eu vou explicar para vocês. Isso aqui é mais um material depois, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, ele é de fácil acesso, tá? Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Não estou falando sozinho. Tudo certo? Sim, dá para ouvir bem. Beleza. Tá. Eu vou mostrar aqui como é que vai funcionar nessa turma teste, certo? Mas vai funcionar da mesma forma para nossa turma lá no Classroom. Tá? Então, a partir de amanhã, eu vou estar ajustando, o professor Lucas e o professor Pablo vão estar ajustando a turma do Classroom para que fique da mesma forma como vocês vão ver aqui hoje. Tá. Então, primeiro vamos para as atividades. Atividades é aquele primeira parte. Então, ele vai ficar mais ou menos com esse setup aqui. Então, vai ter um tópico da matéria, né? Eletromagnetismo, mecânica, termologia. E assim, a gente vai dar as aulas de eletromagnetismo, mas se porventura vocês tiverem alguma dúvida, podem já mandando, não tem problema algum, certo? Então, as matérias a gente vai tentar fazer no mínimo 3,
para que vocês possam mandar mais arquivos, se for da conveniência de vocês. A gente não vai deixar um tópico desses sozinho, não sei se vocês enxergam bem, né? Porque ele limita a quantidade de arquivo. Então, cada subdefinição aqui só permite um arquivo, né? Então a gente vai deixar setado para 3. Se porventura a demanda for maior, se tiverem mais duas, a gente vai aumentando conforme a gente vai vendo que haja demanda, certo? Então vai ter um para cada e vocês podem andar por aqui. Como é que vai funcionar? Vocês vão clicar em cima desse subtópico aqui, certo? E vai ter ver atividades. Ver atividade. Aqui. Opa. Só vou fazer um teste. Opa, peraí. Aqui. Isso. Isso aqui. Ou deixa eu mostrar aqui no documento, fica mais fácil. Aqui, ó. Então, quando vocês vão abrir a atividade de vocês, ela vai tá dessa forma aqui, tá? Então, à direita, aqui, ó, vocês podem adicionar, enviar os arquivos conforme a preferência de vocês, e o professor, o monitor, a gente vai responder através nessa aba de comentários particulares, certo? Então, aqui o número de comentários é ilimitado, então pode até fazer discussão através dessa aba, certo? Agora, na parte dos posts, deixa eu abrir aqui. Aqui, a gente pensou nesse mural, então sempre vai ter um post nesse setup com monitoria, e aqui nessa aba vocês mandam as questões de vocês, as questões não, as dúvidas, teorias, conceitos que vocês tiverem dúvida, tá? E a gente vai responder através. Se for algo maior, e aí a gente deixa a critério de vocês podem compartilhar algo com a turma mesmo, né? Eu não sei muito bem como funciona, né? Eu ainda sou um neófito no Classroom, mas podem fazer dessa maneira, certo? Bom, eu acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre a monitoria. E assim, pessoal, a gente eu pelo menos sou bem novo nessa área, então assim, eu também tô aprendendo como realizar monitoria, como ser monitor, então a gente está no mesmo barco, né? Se não tiver nada, eu encerro aqui, aí passo a palavra para o Pablo para começar a aula. Tá aí, Pablo? Sim. Certo. A aula passada a gente concluiu, começou com leis de Newtons, concluiu composição de movimentos, hoje vai dar continuidade. Na mecânica, leis de Newtons é o conteúdo que mais cai na área de mecânica dentro do Enem, mas também cai bastante de eletromagnetismo, que vão ver depois. Eu vou botar aqui para vocês. Certo? Estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Com o dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas de 10 centavos e uma de R$1. Uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos. E contra a parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. E da de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede e a superfície para impedir
Desculpa, a força de atrito exercida pela parede é o suficiente para impedir que as duas moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Então, a gente tem duas moedas que estão sendo pressionadas pela parede. Deixa eu colocar... Aqui seria a força que o garoto está aplicando para sustentar as moedas fixas na parede. E daí, por consequência, a gente tem uma normal, que é uma força que tem explicado aqui no PDF no resumo de dinâmica, que explica que a força normal é uma força existente, que ela atua perpendicular à superfície e, no caso, para manter estabilidade nesse sistema. Mas não vem ao caso no nosso exemplo de hoje. Essas duas moedas elas têm uma força-peso, que é a força que é produzida pela aceleração da gravidade. A moeda menor, de uma força de 0,05 newtons, e a maior de 0,909 newtons. E temos uma força de atrito que é o suficiente para segurar essas moedas. Veja, ele está pedindo qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1. A gente não sabe essa força de atrito. Só que cabe aqui a reflexão. Não basta só a gente equivaler a força de atrito com a força-peso da moeda de R$1. Porque a moeda de 10 centavos ela também está agindo aqui, ela também está exercendo força-peso. E o garoto está mantendo as duas juntas. Então, essa força de atrito, ela tem que ser a somatória dessas duas forças, não pode ser só uma ou só outra. Então, seria a força-peso da moeda de R$1, que está em contato com a parede, mais a força-peso da moeda de 10 centavos, que está em contato com a moeda de R$1, também exercendo peso. E dessa forma, a gente vai ter a força de atrito como 0,14 newtons. Portanto, seria a resposta aí. Aqui a gente tem a explicação do que é força-peso, que é a força quando uma massa encontra um campo gravitacional. A força de atrito tem um capítulo aqui que explica várias propriedades. Eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida nessa questão. O importante é lembrar que a força-peso não é só onde está. A força de atrito não tem que equivaler só com a moeda que está em contato com a parede. Ela tem que ser equivalente a todo o conjunto de massa que está em contato com a parede. Certo? Por isso a gente tem que somar as duas. Tá, beleza. Aqui tem a explicação da força normal, do atrito e também da força-peso, tá aqui. Certo? Então, vou dar continuidade. Questão 121. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações, dentre elas: recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio por catação. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. E 3, retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. E ele pede que tipo de ação, as ações iniciais possuem em comum o fato de o quê? Que ações elas têm em comum? E vamos analisar. Exigem o fornecimento de calor. A princípio, por exemplo, recolher lata não exige o fornecimento de calor. Então, a A já seria anulada, da mesma forma que a 3 e a 2 também não exigem fornecimento de calor. Fazem uso de energia luminosa. Vocês podem considerar que para recolher latas é necessário ver, mas da mesma forma, a 2 e a 3 também não precisam de energia luminosa. Necessitam da ação humana direta. A número 1 precisa da ação humana direta para recolher as latinhas.
Mas a 2 e a 3 já não é necessário a ação humana direta para fazer esse processo. Então, a C também não é. Não possui em todas essa ação. Serem relacionadas a uma corrente elétrica. A ação magnética, ela pode ser associada a uma corrente elétrica. Mas o jato de ar e a nossa ação para coletar as latinhas, elas não necessitam, não estão relacionadas a uma corrente elétrica. Então, portanto, a D também não é. E sobra a E, que ocorre sob a realização de trabalho de uma força. Por que essa é certa? Vejamos. A número 1, recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes do alumínio. O ato de recolher a lata, ela exige a produção de uma força e a gente desloca essa lata que produz um trabalho. Então, condiz com a letra E, a 1. A número 2, colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio do intenso jato de ar. Nesse caso, já não é uma ação humana, é o jato de ar que está aplicando uma força sobre as latas. E como a força é massa vezes aceleração, as latas mais pesadas não vão ir tão longe comparado com as latas mais leves. Mas é uma ação, é uma força que está sendo aplicada pelo jato de ar e que está deslocando as latas e produzindo trabalho. Que trabalho é uma força vezes o deslocamento, certo? E a 3, retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Existe também a força magnética, que é produzida por ímãs ou eletroímãs. Nesse caso, também está ocorrendo a força magnética que está atraindo o ferro, está deslocando esses materiais e também está produzindo trabalho. Então, a resposta correta seria a E. Alguém tem uma dúvida? Isso, Marcos, letra E. Certo? Então, prosseguimos. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam junto à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair no mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos se apresentaram iguais. Ele quer saber o que tinha de iguais dentre as opções entre esses dois objetos. Na atmosfera, aqui, por exemplo, aqui no planeta, se a gente solta um martelo e uma pena, evidentemente a pena vai cair depois do martelo, mas é por causa da ação do ar. A resistência do ar impede que a pena desça muito rápido, porque ela tem pouca massa em relação à área que ela ocupa. Mas é comprovado já que no vácuo, os dois objetos, independente da massa ou da forma, eles não caem ao mesmo tempo. Eu botei aqui um GIF de um experimento que eles fizeram em uma câmera de vácuo, onde eles pegam e extraem todo o ar e eles soltaram uma série de penas e uma bola de boliche, se não me engano. E a gente vê que elas caem ao mesmo tempo, certo? Mas então, o que elas têm de igual? Daí a gente vai. A letra A, inércia. A inércia é discutida na primeira lei de Newton, que trata da resistência ao corpo a ter uma mudança de movimento. Essa resistência está associada à quantidade de massa que o corpo tem. Quanto mais massa, mais ele vai resistir a uma mudança de estado. Se ele está parado, vai ser mais... um objeto parado é mais fácil mover um objeto leve do que um objeto pesado. Isso é consequência da inércia. Mas como a inércia depende da massa e o martelo e a pena têm massa diferente, então a letra A não é a nossa resposta. Letra B, impulsos. Impulso é uma força aplicada em um intervalo de tempo.
Levando em conta que os dois objetos eles têm uma força aplicada, que é a força peso, e eles demoram o mesmo instante para cair no chão, a gente poderia talvez considerar essa questão. Só que vale ressaltar, a força peso é a força da massa vezes a força da gravidade, no caso da gravidade da Lua, nesse caso. Então, como tem uma força diferente, o impulso exercido pela força peso vai ser diferente para cada um dos objetos. C. Trabalhos. Trabalho é a força aplicada no decorrer de um deslocamento, do intervalo de espaço. Eles foram largados na mesma altura. Só que, novamente, a força, que é a força peso, é diferente para cada um dos dois. Então, o trabalho também vai ser diferente para mover cada um dos dois. Letra D. Acelerações. Embora eles tenham cada um peso, o peso é diferenciado entre eles por causa da massa. A aceleração que eles sofrem é a mesma. Os dois estão sofrendo aceleração da gravidade, que é a aceleração da gravidade da Lua. Portanto, a letra D seria a resposta. Eles têm a mesma aceleração da gravidade. E por que não a letra E? Energia potencial. A energia potencial é a energia que um corpo adquire estando numa altura. Ele tem uma energia potencial para cair. Essa energia potencial é definida pela massa vezes a altura vezes a gravidade. Como a altura e a gravidade é a mesma, e a massa é diferente, então a energia potencial dos dois objetos também vai ser diferente. Lembrando que todos os detalhes sobre cada uma desses termos, inércia, impulso, está no PDF, vocês podem estar estudando se surgir alguma dúvida. Alguém quer alguma dica? Por que não é B? O impulso é uma força aplicada no decorrer de um instante, de um intervalo de tempo. Os objetos eles vão cair com o mesmo tempo, mas a força que cada um tem é diferente. Vejamos aqui. Força-peso. A força-peso é dividida pela massa vezes a gravidade. A gravidade para os dois é a mesma, é a aceleração da gravidade na Lua. Mas a massa que cada um tem é diferente. Então, o impulso vai ser diferente, porque, embora eles tenham o mesmo intervalo de tempo, a massa, a força deles, a força-peso, é diferente. Então, ao calcular, vai dar valor diferente e vai ser errado. E a aceleração é a certa porque na Lua, como no planeta Terra e nos outros planetas, na superfície a gravidade é igual. Digamos, no nível do mar, em Terra, sempre vai ser 9,8, independente do lugar que tu tá. Então, a aceleração, como ele largou do mesmo lugar, da gravidade vai ser a mesma. Eles vão ter a mesma aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela não muda com relação ao corpo, se ele é mais massivo ou não. Ela vai sempre ser a mesma. Consegui esclarecer? Só para complementar, todas as alternativas que aparecem ali, exceto a da aceleração, envolvem massa. E as equações, né, só para ressaltar o que o Pablo falou, outra equação por impulso é massa vezes variação da velocidade. Vou colocar ali no chat, m vezes delta t, né, variação da velocidade. Eu vou escrever delta aqui. Desculpa, delta v. O trabalho também envolve massa, né? É força vezes deslocamento, mas a força, peso, novamente envolve massa. Então, e eles têm massas diferentes. E essa diferença de massa vai se manter independente do lugar que eles estiverem no universo. Tem outra definição também do impulso, que é força vezes T, que eu também mandei ali no chat. Que é a força aplicada no decorrer de um tempo. Também pode ser tratada assim. Tá, então vou dar sequência. Questão 135. Só para responder, desculpa, Pablo, o Marcos acabou de postar ali. Eu acho que ele está perguntando quantas questões vamos ter. O que der tempo para resolver até as 9 horas. O Pablo vai
resolver, não sei quantos o Pablo tem ainda, ele pode falar, e depois eu vou trabalhar algumas questões de conservação de energia. Eu acho que até as 9, em 1 hora, talvez dá para ver umas 6, 7 questões ainda. O que tu acha, Pablo? Eu teria mais 2 e depois iria para ti, professor. A princípio, se a gente conseguir fazer todos, seria 10 questões ao todo, né, com essas que eu já dei. Certo? Beleza. Tá. Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás, contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se move sozinho para frente e sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica da mola é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Eu não sei se ainda existe, mas antigamente a gente tinha aqueles brinquedos que tu puxava para trás, soltava, eles iam para frente. Acho que teve presente a vida bastante gente. Ele funciona quando tu puxa para trás, ele comprime uma mola que é num formato circular, e quando tu solta essa mola, ela se solta e o carinho vai para frente. E vamos para a questão. Ele pede que, pela ação da força de atrito, que tipo de atrito, se é dinâmico ou estático, onde está o atrito, se é na roda ou na superfície rugosa, e o que está provocando o atrito nessa questão. É o que tem nas opções. Vejam, quando a roda gira, a gente tem 2 tipos de atrito, antes de esclarecer isso. O atrito dinâmico, que é quando tem movimento, e o atrito cinético. A gente tem a explicação dos dois aqui, do atrito cinético e do atrito estático, e também sobre o que é coeficiente de atrito, caso vai ter alguma questão que talvez pergunte isso. Então, dinâmico é quando a roda está, quando a superfície que está em contato com a outra está em movimento em relação à outra. E estático é quando a superfície está parada em relação à outra. Quando a roda gira, o ponto de contato com a superfície, ele vai estar sempre parado em relação à superfície. Embora o conjunto, a roda, o veículo que está em cima está se movendo, a superfície da roda, ela está parada em relação à superfície. Certo? Alguém não entendeu? Quer que eu explique de alguma outra forma? É isso. O atrito cinético e dinâmico são a mesma coisa. Se a roda deslizasse, ela podia estar parada. Se ela deslizasse, a superfície que ela tem aqui estaria em movimento em relação ao plano. Mas como ela está girando, quando o ponto vem aqui, ao mesmo tempo que esse ponto vai para trás, digamos, ele acompanha o chão. O ponto, ele não vai se mover em relação ao Sol. Por exemplo, quando tu anda, tu está se movimentando, mas o teu pé, que está em contato com o solo, que é ele que está exercendo a força, ele está parado em relação ao Sol. Mas tu está se movendo para frente. Da mesma forma, a superfície da roda aqui, digamos, esse ponto aqui, ele vai estar parado em relação à superfície, porque ele não está deslizando. Quando tu escorrega, o teu pé vai, se movimenta, né? E então agora ele está em atrito cinético, dinâmico. Consegui elucidar? Certo. Então, como o atrito na roda, por ela não estar se deslizando, é o atrito estático, a gente já elimina a opção A, que aqui está dinâmico da roda, a opção D, dinâmica da superfície rugosa, e a opção E, dinâmico da roda. Sobra só a B e a C. E daí entra a questão. O atrito, ele é uma força que surge em decorrência do contato entre 2 superfícies, ele se opõe ao movimento do corpo, ou à tendência desse corpo querer se mover. Nesse caso, é a roda quem está tendendo a fazer esse movimento. A superfície está estática, ela não
tem tendência nenhuma. A roda que tende a fazer o movimento é a roda que está aplicando a força. E o atrito, então, vai ser o opor a essa força. Portanto, o atrito estático, ele está na roda, não na superfície, porque é a roda quem está com a tendência em movimento. Alguma dúvida aqui? Certo. Então, já sobraria a letra B, mas daí vamos discutir a segunda opção. Devido à superfície rugosa, a outra seria devido à roda. O atrito, ele está na roda, mas ele não existe devido à roda. O atrito existe devido à superfície rugosa. Se a superfície fosse extremamente lisa, o atrito ia ser basicamente nulo. Mas como é uma superfície rugosa, ela tem bastante atrito. Então, o atrito estático está na roda, porque é a roda que tem a tendência em movimento, e é devido à superfície rugosa, porque é a superfície rugosa que está provocando esse atrito, digamos. Não sei se eu fui claro. Então, vou seguir. Dessa é a última que eu vou dar, das leis de Newton, depois o professor entra com conservação de energia. Pablo, se me permite um pequeno palpite na questão anterior? Sim. Sendo mais rigoroso ainda, a força de atrito é uma interação entre dois corpos. A mais correta seria a letra B, mas ela é devido às duas superfícies serem rugosas, porque se a superfície da roda, tá, ele fala na superfície que é o chão, vamos tratar assim, ele trata que é rugosa, e se a roda fosse feita de um material, se passasse óleo na roda, né, que deslizasse, e por mais rugoso que fosse a superfície, ela poderia deslizar, né? Então é uma interação dependente das duas superfícies, o atrito. Só para esclarecer esse ponto, que é conceitualmente relevante. Seria só isso. Certo? Obrigado, professor. Tá. Da questão 123. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para praticar o esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, ela se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Como o esquema da figura, que está representado aqui. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é 0,17. Ele pede qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta. Então, vamos lá. Aqui a gente tem... A pessoa está aplicando uma força verticalmente e essa corda ela está sustentando a pessoa. Então, ela também está aplicando uma força que a gente vai chamar de força tensora. A gente tem aqui a explicação do que é a força tensora, a força de tensão. Também vai ter casos que vai ser chamada de simplesmente tração, em vez de ser chamada de força, vai ser tração, que é uma força que é executada por fios ou cordas, onde a gente desconsidera a massa dessa corda. Certo? Então, a gente vai ter uma força da pessoa e uma força tensora na direção de uma árvore e outra na direção da outra árvore. Certo? Por que não só para a direção de uma árvore? Porque senão, pela somatória das forças, a pessoa ia ter que ir para um lado. Então, digamos, a componente horizontal dessa elimina a componente horizontal dessa. Então, ela só vai estabilizar a pessoa. Porque, veja, se tivesse uma força para a horizontal, também a pessoa ia se mover para a horizontal. Não tem como ter uma força e ela não se mover sem que tenha outra cancelando. Então, a força peso da pessoa
e as forças tensoras das árvores. Alguma dúvida até aqui? Eu vou perguntar bastante se tem dúvida, porque daí fica mais simples explicar se logo de início, senão vocês não vão entender o que vem para depois, né? Tá. Então, a força-peso, tá no PDF também, ela é definida pela massa vezes a gravidade. No caso, 80 quilogramas, que é a massa da pessoa, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que vai dar 800 newtons. E a força tensora, que vai ser igual para as duas árvores, para as duas cordas, a gente não sabe, é o que a gente quer saber. A gente pode dividir essa força tensora em duas componentes. Uma na horizontal e uma na vertical. Como eu disse antes, a força na horizontal de uma corda, de um pedaço da corda com o outro, elas vão se anular. Mas a vertical, ela vai agir contra a força-peso para estar anulando e mantendo a pessoa em equilíbrio, né? Então, a gente chama, sempre diz, adota como Y, o eixo vertical, e X, o eixo horizontal. E daí a gente tem nas equações que a força em X, que é na horizontal, é definida pela força total vezes o cosseno do ângulo. E a força em Y é definida pela força total vezes o seno do ângulo. Certo? Então, a gente tem duas forças de tensão e uma força de peso. A força de tensão, a somatória das duas forças de tensão em Y, que é na vertical, ela tem que ser equivalente à força-peso que a pessoa está aplicando também na vertical. Então, 2T, que T é de força tensora, em Y tem que ser igual a P, que é a força-peso. Como TY é a força T vezes o seno de 10, então 2 vezes T, seno de 10, é igual a massa vezes a gravidade, que é a força-peso. Daí, substituindo os valores, a gente tem que 2 vezes T vezes 0,17, que a equação dá, que é o seno de 10, é igual a 800 newtons, que é o peso da pessoa. Então, a gente isola o T, pega e passa o 2, como ele está multiplicando, dividindo com 800, e o 0,17, da mesma forma, como está multiplicando com T, ele passa dividindo por 800, e a gente tem 800 dividido por 2 vezes 0,17. A gente pode simplificar o 2, como no Enem vocês não vão ter calculadora, é sempre bom tentar simplificar as contas, né, para ficar mais simples. Então, dá para simplificar o 2 com 800, 800 dividido por 2 sobra 400, dividido por 0,17, que vai dar 2.353 newtons, que se vê no primeiro ano no ensino médio, notação científica. Como a gente pula 3 casas aqui, a gente colocou do vírgula aqui, antes ele estaria supostamente aqui, a gente pode simplificar e transformar em 2,4 vezes 10 na 3, certo? Eu imagino que vocês se lembrem um pouco de notação científica, é bem importante estudar isso. Mas aí entra uma questão. É muito difícil fazer essa divisão. Se vocês quiserem saber bem certo o valor, tente. Mas como o Enem é uma prova que tem tempo, então às vezes é melhor dar uma simplificada ali também para não estar perdendo muito tempo nessa questão. A minha sugestão é que vocês arredondassem esse valor para ficar mais simples. A gente podia tanto abaixar, arredondar para baixo, transformar ele em 0,15, que é um número um tanto menos complexo de se dividir, mas pode arredondar para cima por 0,2. De 400 dividido por 0,2, dá para multiplicar em cima e embaixo, que ele não interfere, que a gente vai chegar a 2.000. Lembrando que quanto maior o número embaixo, menor vai ser o número depois. Como vocês arredondaram para cima, nesse caso, arredondariam para cima, então chegarei nesse resultado sabendo que ele é menor do que o valor real.
E daí a gente veria aqui nas respostas. A letra A, B e C, elas são menor que o valor que a gente achou. Por quê? É 4,0, 4,1 e 8,0, a gente tem 2,4. Mas presta atenção no expoente. A gente está na notação científica aqui 10 na 2. E a gente tem aqui 10 na 3, que é um número maior. Certo? Então, esses aqui são menores, então não tem como o valor ser menor que 2.000 newtons, que seria 2 vezes 10 na 3. E de sobra a letra D e a E. Eu estou dizendo isso no caso de vocês não fazer o cálculo preciso, né? Se vocês fizer o cálculo assim, e demora um pouco mais de tempo, vocês chegam no valor já da resposta. Esse 4,7 ele é muito maior do que o 2 vezes 10 a 3 que a gente achou. Então, nesse caso, a gente escolheria D. Eu não sei se eu fui muito claro nessa questão. Vocês conseguiram entender? Eu fiz a questão de arredondamento para simplificar, né? Porque no Enem vocês não teriam muito tempo. Eu sugeriria, caso vocês se deparassem com uma questão assim, que envolve uma divisão assim meio complicada, vocês tentam deixar ela mais para o último, para caso tiver tempo para fazer, certo? Não tem força de Newton. Newton foi o cara, o cientista que criou as leis de Newton, que ele descreve como é a ação das forças e etc. Tem a força N, que é a força normal. Aqui, ó, força N, N de normal, que é uma força resistente que atua perpendicularmente à superfície, quando esse corpo está em contato com alguma superfície. Por quê? Porque, vou pegar o exemplo da moeda lá, anteriormente. Por exemplo, se aqui a gente não tivesse a força normal da superfície, a gente só teria a força que o guri está aplicando contra a parede. E como a força envolve uma aceleração, não pode existir uma força resultante com o objeto parado. Então, para ter a força do menino, eu ia ter que ter, esse objeto teria que estar entrando a parede. Então, existe a força normal, ela atua contra essa força aplicada sobre a superfície para estabilizar, certo? Para anular a força e fazer a força resultante ser zero. Nesse caso, analisando horizontalmente. E tem a unidade da força que é o Newton. Deleuze e Newton seria isso? Alguém tem alguma dúvida a respeito das leis de Newton, se quiser falar agora? Se não, se depois você estiver e for estudando e não conseguir entender com base nesse resumo, que é o resumo de dinâmica, tem que atrito, fala da lei de Hooke também, que é da constante elástica, da força elástica, que é a força de uma mola, e da força centrípeta, vocês podem estar entrando na turma Classroom tirando as dúvidas por lá, beleza? Vou deixar agora o Lucas apresentar. Só um minutinho que vou baixar um arquivo aqui, só um segundo.
Pronto. Então, vou lá novamente. Eu vou projetar minha tela. Se tiver ruim o som, vocês me falem. Estão enxergando agora a minha tela? Sim. Queria só destacar na parte de leis de Newton, que ela pode ser bem resumida, como está aqui. Sobre a segunda lei, ela parece uma equação simples. Eu vou dar um destaque aqui. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas essa força, o lado direito dessa equação, a massa vezes a aceleração, geralmente não tem muito o que mexer. Se o corpo está acelerado, tu vai ter um valor de aceleração. Se tem uma massa, vai colocar aqui. Se tá em repouso, que nem na questão do Pablo acabou de comentar, né? Ela está no centro lá do slackline, estava em repouso. Então, a aceleração seria zero e esse termo direito ficaria zero. Não tem tanta dificuldade de interpretar esse lado da equação. O problema é o lado esquerdo, que é a força resultante. E essa força resultante como o próprio nome sugere, é o resultante de forças que estão atuando no objeto de estudo daquela questão. No bloco, no centro ali, no slackline. E aí depende de cada problema. Então ali haviam 3 forças que o Pablo apresentou. Havia uma força-peso para baixo e as 2 forças tensoras inclinadas. E quando tu tem uma força inclinada, é mais fácil a gente resolver decompondo essa força em 2 componentes, como ele mostrou, a componente x e a componente y. Aí entra esses cálculos, quem não lembra tem que dar uma revisada ali, que surge do triângulo retângulo. Eu vou falar um pouquinho do triângulo retângulo, acho que no primeiro exercício que eu vou fazer. E nisso também é usado para decomposição vetorial, que a força é um vetor. E tem que analisar as direções, se é horizontal ou vertical. Tá? Então, dá uma revisada aqui na força resultante, e alguns outros problemas, e aí qualquer coisa a gente pode tirar dúvida na próxima aula, na monitoria, tá bem? Que aí requer um tempo... Lucas, desculpa, só posso acrescentar uma coisa na questão que o Pablo fez? Sim. Quer que eu apresente a questão aqui? Por favor, se puder. Deixa eu mudar para outra que está aberto aqui. Questões mecânicas. Aquela questão ali. Aqui. Isso aí. Só, pessoal, eu quero tentar vocês, que é uma coisa que eu me confundo bastante. Eu acho que se vocês pegarem essa questão para refazer, eu acho bem interessante. Fiquem atentos quando ele diz o ângulo com a horizontal. Então, se por acaso o ângulo não for com a horizontal, for com a vertical, já aquele sistema de equações já muda um pouquinho. Então, vocês têm que repensar como as composições da força vão ser apresentadas, tá? Então, isso é bom ficar atento a quando ele dá essas informações, que parecem informações que não são tão relevantes, mas que fazem toda a diferença na hora da resolução do exercício. Acho que era isso. Muito obrigado. Beleza. Então, acho que seria isso. Eu vou voltar para a questão que eu vou... Na primeira aula, a gente começou a tratar a cinemática intercalando com o laser Newton. Eu vou fazer mais 2 questões de cinemática e depois a gente tem ainda cerca de 40 minutos. Depois eu passo para a conservação da energia. Aqui tem uma questão comprida, assim, denunciado, como acontece com algumas questões do Enem, exige uma calma, né, e uma leitura atenta das informações e uma interpretação. Então, vou tentar... E ela é razoavelmente comum, né, nas questões, então é uma questão legal de resolver e envolve uns 2 conceitinhos ali importantes para a gente revisar. Eu vou ler ela, diz o seguinte: essa questão ela é de 2019, né, do Enem regular, questão número 105 da prova rosa, que a gente tirou. Porque conforme a cor da prova muda a numeração.
A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades do solo é a fotografia aérea de baixa altitude, como está representado aqui nessa imagem, realizada por um veículo aéreo não tripulado, que ele chama de VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada pelo VANT, né, por esse avião, e como são formadas as sobreposições frontais. Tenta interpretar, entender o que ele está querendo mostrar aqui. Então, está ali o aviãozinho, dá um zoom. Ele está tirando uma fotografia com uma abertura, quem tem câmera fotográfica, né, vai ter uma abertura de resolução para tirar a foto, então ele vai tirar uma foto e vai captar essa área aqui. E qual que é essa abertura? É 90 graus. Aqui tem um ângulo reto, ele fala em algum lugar aqui nos 90 graus, está aqui, ó. A abertura da câmera fotográfica é de 90 graus. Aqui uma visão de lado, né, como se fosse alguém observando de longe esse veículo, e eu tenho uma visão de perfil, digamos assim. E aqui uma área, uma superfície, né, no solo, ele fala que é um solo plano, que não é irregular, super plano, não é um solo de Concórdia, pelo jeito, né? E se você, então aqui uma área, aqui parece apenas uma linha, mas se você olhar, tiver a visão de quem, aqui é não tripulado, mas suponha que tem uma pessoa aqui em cima olhando para baixo, um piloto. Se ele olhar para baixo, ele vai ver a área que foi retirada foto como sendo um quadrado, tá bem? Que ele tenta mostrar aqui nessa imagem de baixo. Essas são as imagens que ele capta em cada foto. A primeira foto, a segunda foto e a terceira foto. E é uma sobreposição entre essas imagens, que ele fala a seguir. Tá bem? Então, só para tentar entender o que ele quer dizer com essa imagem. Se vocês estiverem olhando aqui no... Tipo assim, tirou a primeira foto de perfil, de lado. Aí depois ele só virou, né? E mostrou aquele quadradinho visto sobre outra perspectiva. Muito bem. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%, que é essa área preenchida aqui de cinza. Então, repare que é 20%, né? Pega um tamanho daqui até ali. Essa área em cinza, ela representa 20% dessa área. Para ter sobreposição frontal de 20% no terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H, tá aqui, a altitude H, a altura que ele fica em relação ao solo, fixa de voo de 1.000 metros. Então, uma altura de 1.000 metros é uma velocidade constante de 50 metros vezes segundo na menos 1, que é a mesma coisa que metros por segundo. Tá bom? A abertura da câmera fotográfica, como eu falei antes, é de 90 graus. E ele ainda dá uma informação. Considere a tangente de 45 graus como sendo 1, né, caso essa informação seja necessária. Muito bem. Ele tem uma velocidade, 50 metros por segundo, vai tirar as fotos e a pergunta é: com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Tá? Considerando que vai ter uma distância aqui, ó, essas distâncias se repetem, então eu vou ter um tempo constante entre uma imagem e a outra. Para começar a resolver essa questão, eu vou projetar meu celular, vou projetar uma folha aqui para vocês, só peço um minutinho para eu ligar a tela do celular. Deixa eu ver se está aparecendo. Aqui, eu imagino que todos estão enxergando essa tela, certo? Estão enxergando a tela. Sim, professor. Beleza.
E pelo jeito eu consigo também mostrar a minha tela ao mesmo tempo, né, do meu computador. Se vocês selecionarem nas pessoas, eu acho que vocês conseguem também ver a tela do computador, caso eu queira mostrar. E porque eu vou ficar com a questão aqui aberta. Eu acho que vocês conseguem selecionar nos participantes ali qual tela vocês conseguem enxergar. Aí eu vou deixar aqui aberta essa figura para coletar as informações. Muito bem. Vamos tentar começar a resolver ela. Eu vou refazer esse desenho do avião aqui. Desenho bem simplificado. E depois um certo local um pouco mais à frente que se refere à posição 2 da figura. Aqui eu tenho essa área de projeção e aqui do outro ponto. A princípio tem que ser triângulos iguais, tá bom? E tem esse eixo aqui, ó, que se sobrepõe, que são os 20%. Estou um pouquinho longe do notebook, se tiver ruim o som, vocês me avisam. O que mais que ele informa ali? Bom, esse aqui é um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto. Aqui eu tenho em cada lado o ângulo de 45 graus. Vou fechar aqui o triângulo. Lembre-se que dentro de um triângulo, qual que é o somatório da soma dos ângulos para qualquer triângulo? Vocês lembram? Se eu somar os 3 ângulos, esse com esse e com esse, para qualquer triângulo, quanto que tem que dar a soma dos ângulos? Alguém? Deixa eu ver ali no chat. 80. Muito bem. Isso aí. Então, às vezes essa informação é importante. Deixa eu voltar ali para a questão. A pergunta é: quanto tempo ele vai levar para tirar 2 fotos? Então, aqui eu tenho a primeira foto, aqui eu tenho a segunda foto. Ou seja, eu tenho que calcular a distância daqui até ali, da primeira para a segunda foto, o D, distância, o delta X, alguma coisa que simbolize distância. Sabendo que a velocidade dele é 20 metros por segundo. E outra informação que ele me fornece é que essa altura aqui, 1000 metros, o H. O celular bloqueou, professor. Ah, desculpa. A cada 3 minutos ele bloqueia. Acho que agora voltou, certo? Sim. E esse problema eu não consegui me livrar ainda dele. É o programa de fotos do meu celular, e a cada 3 minutos acontece isso. É só esse programa que acontece isso. Se eu filmar com o celular, ele fica com uma resolução muito ruim. Então é a maneira menos pior que eu achei de fazer esses cálculos. Pois bem, aqui eu tenho a altura. O que eu preciso saber? Reparem que essa distância D aqui, ó, se eu projetar aqui embaixo, vou pegar a mesma cor que eu usei ali, foi um marrom. Esse outro triângulo que é igual, essa distância D é igual à distância aqui embaixo. Esse D aqui, né? Imagino que vocês concordam comigo. Eu não estou com o chat aberto. Se alguém usar o chat, me avisa pelo som, por favor. Então, ele quer saber o tempo que leva para percorrer esse D. Se eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, quantos segundos eu vou levar para percorrer a distância D? Sabendo esses ângulos, sabendo que a altura é 1000 metros. Então, isso aqui ele está pedindo. E sabendo que essa sobreposição aqui é de 20%. Essa parte que é sobreposta aqui, ó, ela é 20% de sobreposição. Vocês concordam comigo que se eu conseguir calcular... Aqui, repare que eu tenho as duas metades iguais, né? Essa metade aqui do triângulo e essa metade aqui. Se eu conseguir calcular essas metades dos triângulos, eu vou conseguir calcular, ou toda essa parte de baixo do triângulo, todo esse lado do triângulo, basta eu saber quanto que é os 20% desse lado e somar com essas duas... Tem 3 partes aqui, ó. Daqui até aqui,
os 20% e outro lado que é igual a esse lado inicial aqui. Tá? Se eu somar essas três partes, eu vou ter minha distância D. Como é que eu faço para somar essas três partes? Bom, primeiro, vamos analisar um triângulo separado. Vamos reproduzir o triângulo. Deixa eu ver. Aqui embaixo. Eu vou redesenhar um dos triângulos de cima. Tá? Então está um pouquinho menor aqui, mas é equivalente ao triângulo de cima. Aqui eu tenho o cateto, né, a altura, que é 1000 metros. E aqui eu tenho... Deixa eu ver, vou chamar de X, para dar um outro nome, que é um lado do triângulo. Bom, para mim calcular essa parte aqui, ó, de baixo, eu vou ter que analisar sóis e triângulo separadamente. Então vamos analisar sóis e triângulo aqui, ó, que eu vou pintar aqui. Ó. Eu vou analisar sóis e triângulo. E calcular x sobre 2, que é metade da parte de baixo. Opa, ficou novamente escura a tela. Eu vou analisar só aquela parte que está em marrom, aquele triângulo retângulo ali. Aqui eu vou ter x sobre 2, né, que é metade dessa parte de baixo, equivalente daqui até aqui, só para vocês não se perderem. O que mais? Eu tenho a altura que está 1000 aqui. Aqui eu tenho 90 graus. E aqui eu tenho os mesmos 45 graus. Agora, uma pergunta de matemática, que vocês usam às vezes em física. A pergunta de matemática é o seguinte. Para mim usar esse termo, usar esses dois números que eu tenho, essas duas informações, né, não os números, essas duas informações que eu tenho, que é o 1000 e é o x sobre 2. Qual função trigonométrica eu tenho que usar para aparecer esses dois lados do triângulo? Vocês lembram? Por função trigonométrica eu me refiro seno, cosseno ou tangente. Qual dessas três que eu uso para que eu lide com essas duas informações? Vocês sabem? Está um pouquinho virado. Alguma sugestão de qual função trigonométrica para mim ocupar os dois valores, o x sobre 2 e o 1000? Ó, eu vou usar a tangente do ângulo, tá bem? A tangente desse ângulo aqui de baixo, ó. Eu estou marcando de verde. O que diz a tangente, nesse caso dos 45 graus? Diz o seguinte, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, revisem triângulo retângulo, caso esqueceram disso. É muito importante, porque muitas questões, tanto de física quanto de matemática, aparecem em triângulo retângulo. Envolve o teorema de Pitágoras e essas definições de seno, cosseno e tangente. Então, isso acaba surgindo na resolução de como um passo na resolução das questões, como está sendo agora. A gente vai calcular isso e depois vai ter mais um passo de cálculo, que envolve a velocidade. Primeiro a gente está calculando uma distância aqui, o x, esse x aqui. E o cateto oposto adjacente é em relação ao ângulo que eu estou analisando, ou seja, o ângulo de 45 graus. Aí eu olho lá no meu triângulo retângulo. O que é o cateto oposto de 45 graus? Oposto a esse ângulo aqui. Esse ângulo de 45 graus. Qual que é o valor oposto a ele? O cateto oposto. Alguém sabe? Vou botar aqui embaixo. Câmera. Bom, o cateto oposto a ele é do outro lado. Porque tem dois catetos, aqui é a hipotenusa, né? Vocês lembram? Essa diagonal aqui é a hipotenusa. Os catetos dependem de qual ângulo que eu estou analisando. Se eu estou analisando esse ângulo de baixo, o oposto para ele é esse daqui, é o 1000. E o adjacente é o x sobre 2. Eles invertem o que é oposto e o que é adjacente se fosse o outro ângulo. Nesse caso, coincidentemente é o mesmo ângulo de 45 graus. Pois bem, então eu vou colocar aqui, ó.
tangente de 45 graus vai ser igual ao 1000, que é o cateto oposto, esse lado, né, esse outro lado, dividido pelo cateto adjacente, que é esse aqui, ó, x sobre 2. Reparem que tem uma fração sobre fração. E vocês vão que é o tangente de 45 graus que deu no problema? Qual que é o valor? Essa tangente ele vale 1, como está na questão. Isso, vale 1. Então, aqui no lugar da tangente, eu vou colocar 1. Aqui fica 1000. Quando eu tenho fração de fração, eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, ou seja, multiplico por 2 sobre x, que é o inverso desse denominador aqui. X sobre 2, aí eu multiplico por 2 sobre x. Isso me produz o seguinte, eu vou continuar aqui de cima. Vou colocar um asterisco e vou continuar aqui nesse asterisco. Tá? Terminei aqui e vou continuar ali. Repito o meu 1 que está aqui, igual 1000 vezes 2 fica 2000. E mantenho o x ali embaixo no denominador. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês falem. Agora ficou fácil. Eu passo o x multiplicando o 1, né, aqui. Fica 1 vezes x, que é x igual a 2000 metros. Isso é o valor do x. Essa parte aqui debaixo do triângulo. Tá bom? Agora eu preciso saber quanto que é 20% de x, para saber a parte que ela é... porque, reparem, x é daqui até aqui. E a área sobreposta... Ah, desculpa, não está aparecendo. Aqui. Ó, x é daqui até aqui, que é o meu triângulo, a base do meu triângulo. A área sobreposta é 20% dessa distância, que eu achei que é 2000. Como é que eu calculo 20% de 2000? 20% vezes 2000. Isso é igual, ó, 20, vai aparecer agora. 20%, como o próprio nome diz, é 20 por 100, tá? Por cento, vezes 2000. Vou continuar numa outra folha agora. Vou chamar isso aqui de página 1, e aqui é página 2. Deixa eu arrumar um pouquinho. Começar na outra folha. Vou continuar esse ponto aqui. Eu tenho 20 sobre 100 vezes 2000. Isso é igual aos 20%. 20 vezes 2000, bom, a ordem de cálculo vocês que escolhem. Eu posso primeiro dividir com o 100 aqui embaixo e cortar os zeros. 2 zeros ali. Porque divisão e multiplicação têm a mesma ordem de prioridade. Aí ficou 20 vezes 20, que é 400. Dividido por 1, fica os próprios 400 metros. Isso representa 20% de 2000, tá bem? Então, eu vou puxar aqui a figura. Ó, reparem. Aqui eu tenho 400 metros. Deixa eu dar um... deixa eu tentar desenhar de novo essa figura para não ficar tão poluída. Então, tenho aqui o triângulo. E aqui eu vou ter outro triângulo. Só para não ficar tão poluídas as informações. Quero calcular essa distância aqui. D. O que eu sei? Quanto que vale que o x daqui até aqui vale 2000, a base do triângulo. Aqui até aqui vale 2000 metros.
eu sei que esse trecho aqui, ó, os 20%, vale 400 metros. Se aqui até aqui vale 1.000, desculpa, 2.000, o meio vale 1.000. Então aqui eu tenho 1.000 e aqui eu tenho mais 1.000. Então daqui até ali eu tenho 1.000 e eu retirei 400. Quanto que é esse lado vermelho aqui? Qual que é o valor dele? Ó, esse lado aqui vermelho. Se daqui até aqui eu tenho 1.000 e eu retirei 400, vocês concordam que sobrou 600. Está bem? É 600 no caso, Eduardo. Seria 1.000 menos 400, tá bom? 1.000 menos 400 metros, que dá 600 metros. Esse outro lado aqui, ó, embora o meu desenho não tenha ficado tão evidente, mas na prova está bem alinhado, né? Eu fiz a mão livre, mas esse outro lado tem que ser idêntico, tem que ser os mesmos 600 metros. Tá bem? Agora eu pergunto para vocês, quanto que vale o D? Sabendo que cada trecho tem esse valor. Vou botar um pouco mais para cima. Quanto que vale a distância D? Por que não seria 200 para cada metade? Tá, deixa eu voltar aqui. Olha só, tu concorda comigo? Deixa eu voltar, vou mostrar essa imagem aqui, ó. Eu calculei o x, que é a base do triângulo, tá bem? Então, o x vale 2.000, tá? Aqui, ó. Tá bem? A distância D é 1.200. Não, 1.000 não, é 1.600. Mas deixa eu só explicar para o Eduardo por que não é 200 cada lado. Então, a base x que eu calculei é 2.000, usando ali triângulo retângulo, tangente. Então, aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho 2.000, tá? Da metade daqui até a outra ponta, se toda base vale a metade, vale 1.000, concorda? Essa metade aqui vale 1.000. Estou indo na parte também, na parte que pega aqui, pega a parte sobreposta. Muito bem, aqui tem 1.000. Agora eu tenho que remover os 20% que é sobreposto. Os 20% de 2.000 é 400, está aqui em roxo. Então, eu retirei 400 de 1.000 e sobrou 600. Ah, beleza, pegou a ideia. E o outro lado tem os mesmos 600. Agora eu tenho que somar esses três trechos. 600 mais 400 é o mesmo 1.000. Beleza. 600 mais 400 é 1.000. 1.000 mais 600, 1.600, tá bem? Então, meu D é igual a 1.600 metros. Isso é minha distância entre uma foto e outra. Agora sim, se eu cheguei a distância entre uma foto e outra, e eu tenho a velocidade, só me falta agora o tempo. Aí vocês usam aquela velha equação da velocidade do MRU, né? A velocidade constante, ou seja, a velocidade é igual à distância pelo tempo. E aí a minha velocidade, ele falou que é 50 metros por segundo. A minha distância, eu acabei de calcular, é 1.600, e sobra o meu t, que é o que ele pergunta. Aí eu posso trocar de lugar o t com o 50. O t sobe, fica t, 50t, né? Então, pontilhado aqui. Mas eu já passo ele para baixo. Fica aqui embaixo os 50. 1.600 dividido por 50. Isso eu posso cortar um zero. 160 por 50, desculpa, 160 por 5, eu posso fazer uma divisão ali, ó, 160, vocês não vão ter acesso à calculadora, e divide. 16 por 5 é 3, 3 vezes 5 dá 15,
botar aqui 15. Faz a diferença, sobra 1. Baixa o 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. E deu 0. Então, a minha resposta é 32 segundos. T, 32 segundos. Uma questão bem complexa, que eu demoro muito para explicar. Ela é complexa um pouco, eu diria mais para entender. Se você domina triângulo retângulo, que é uma coisa que, se tu não está dominando, tenta dominar, porque depois que você entende, é mais fluido e cai muito, assim, a coisas que envolvem triângulo retângulo. O problema é entender o que ele está querendo dizer com as imagens. Mas depois disso, passos de cálculos não tem tantos, né? Então tem aqui um cálculo que envolve os 3 passos da tangente, ele informa os valores da tangente, tem que calcular o percentual, e depois enxergar ali na... ela é um pouco mais complexa. Mas envolve números não tão difíceis de calcular. Enfim, ficou alguma dúvida? Posso para a próxima? Dá para destacar que o triângulo retângulo é importante na física, mas também cai na prova de matemática. É um conteúdo que também cai na prova de matemática. Então, é mais importante também estudar por causa disso também. Aí as relações, né? Seno e cosseno, tangente, por exemplo, lembrar que vou fazer rapidinho aqui para vocês. Um triângulo retângulo, hipotenusa, imagina um ângulo aqui, um ângulo θ, tem o cateto oposto ao teto e cateto adjacente. Ou posso escrever melhor assim. Θ pode ser hipotenusa A e B. E as definições são: o tangente do ângulo, como eu falei antes, tangente de θ, é o cateto oposto sobre adjacente, ou seja, A sobre B. O seno do ângulo, o seno de θ, é o cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o H. E o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa. E eu também tenho o teorema de Pitágoras. H ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essas relações vocês têm que ter elas mais ou menos dominadas para as provas, tá? De matemática, de física, como o Pablo falou. Acaba usando as relações trigonométricas, que são lá do ensino fundamental ainda. Por isso que o Enem acaba cobrando, porque é uma informação até do ensino fundamental. Bom, se não há mais nenhum comentário, eu vou para a próxima questão. Vocês estão enxergando minha tela? Deixa eu... Deixa eu só mostrar. Não, acho que esse aqui. Vocês conseguem enxergar minha tela? O PDF aqui? Não? Sim? Acho que ela está no canto. Quem tá vendo o celular vai ter que clicar na tua apresentação para destacar a tua tela, não a do celular, caso alguém não tá vendo. Tá, mas Mas dá para ver eu até. cancelo do celular. Eu cancelo do celular para facilitar, então. Depois eu projeto de novo. Pronto. Agora eu cancelei do celular. Acho que agora todo mundo está assistindo. Agora é uma questão de astronomia.
envolve astronomia, mas é uma análise matemática. E, na verdade, não precisa saber nem a equação, porque ele informa tudo na questão. Aqui é mais uma interpretação, lembrar do significado de mega, quilo, lembra os múltiplos de 10, e trabalhar com a notação científica, que o Pablo comentou antes, a notação científica que aparece bastante, tanto em matemática quanto em física, tá bom? Então, essa questão aqui não envolve nenhuma equação, ele fala a equação na própria questão. Caiu muita astronomia nesse Enem de 2019, PPL, que é para pessoas, para prisioneiros, né, em sistema prisional. Caiu umas 4 questões, bem curioso esse Enem do ano passado. Eu vou trabalhar essa questão aqui com vocês. A gente tira a equação da própria questão e tenta resolver. Então, fala o seguinte. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia, em quilômetros por segundo, é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec. Megaparsec é uma medida de distância, bem grande, usada na astronomia. E Hubble é o mesmo Hubble do telescópio Hubble, que recebeu esse nome em homenagem ao Edwin Hubble, que construiu uma lei, foi um astrônomo importante na década de 20. Pois bem, nessa lei de Hubble, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, H0, e seu valor mais aceito é esse aqui, 72 km por segundo por megaparsec. O parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia, que vale a aproximadamente 3 vezes 10 na 16 metros, é um número bem grande. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Né? Pensa assim, quando você pinta alguns pontinhos num balão, com uma canetinha, pinta ali vários pontos, e você infla o balão, esses pontos estão cada vez mais longe um do outro, e mais rápidos conforme vocês vão inflando. É mais ou menos esse o princípio da lei de Hubble, né? Que as galáxias mais longes estão se afastando com velocidade maior. E esse é o princípio para a teoria do Big Bang. Porque se elas estão se afastando com velocidade cada vez maior, se você rodar o vídeo, né, de maneira inversa, rodar o tempo, em algum momento elas estiveram todas juntas, ou muito próximas entre si, que seria esse ponto que deu origem ao universo, que é o Big Bang. Muito bem. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a qual valor? Então, eu vou tentar colocar aqui no papel essas informações que ele está dando. Eu vou projetar novamente o celular. Essa eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Pois bem, então, conforme está lá na questão, ele fala que a lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento, tá, o v, ela é proporcional à distância. Então, eu tenho aqui esse símbolo que significa proporcional. Mas, para me tornar isso uma igualdade, eu tenho que ter uma constante de proporcionalidade, que ele fala no texto e chama de H0. Então, a constante de proporcionalidade, ela vale, esse H0 é igual a 72 km por segundo sobre megaparsec. E o valor do parsec, olha só, aqui é megaparsec, muito cuidado, porque é fácil tem uns detalhezinhos que te fazem errar. O que ele diz ali, que um parsec que é PC, ela é uma unidade de distância em astronomia, e que vale aproximadamente 3 vezes 10 na 16 metros. Esse é o valor de um parsec. De repente, a gente já converte aqui para quilômetros, porque ele fala aqui em quilômetros por segundo, e dá ali a medida de velocidade, de afastamento da galáxia.
né, ela é 1.440 quilômetros por segundo, então aparece bastante quilômetro aqui. Vamos converter esse valor para quilômetros. Quanto que dá 3 vezes 10 dá 16, para eu passar para quilômetros? Que operação que eu faço de metros para quilômetros? Eu tenho que dividir e multiplicar por algum valor? Qual que é esse valor? Não, 3,6 é quando eu passo de... Deixa eu mostrar aqui. Quando eu passo de metro por segundo para quilômetro por hora. Que é, quilômetro por hora. Que é a unidade de velocidade, tá? Aí quando eu passo de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, tá? 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. E quando eu passo de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Aqui é só de metro para quilômetro. Qual que é a relação de metro para quilômetro? 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1.000, exatamente. Mas para mim passar de metro para quilômetro, eu vou dividir por 1.000. Cuidado, pessoal. Então aqui eu divido por 1.000. Tá? Se eu tenho 10.000 metros, para mim passar 10.000 metros para quilômetros, eu divido por 1.000, né? 10.000 metros é 10 quilômetros, tá? E não multiplicar. Então tenha cuidado com essas conversões. 1 quilômetro, vou pôr aqui embaixo, é igual a 1.000 metros. Se eu passar de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Então aqui eu vou dividir por 1.000. Tem que ser um número menor, né? E aí aqui vai dar... Dividir por 1.000 é 10 na 16. Repare que o 1.000, ele é 10 na 3. Por aqui entre parênteses. 10 no expoente 3. Então eu só divido 3 números desse expoente. 3 vezes 10 na 13 quilômetros. Tá? Então, 1 parsec é 3 vezes 10 na 13 quilômetros. Você só diminui 3 do expoente lá. Muito bem. Eu tenho essas informações aqui. Tenho H0, tenho o V e tenho a equação. Agora é só substituir e calcular. Deixa eu pôr isso aqui destacado. E eu vou usar aquela equação. Tá? Então, V igual a H0 vezes D. Eu vou substituir. O V é 1.400. Vai lá. 1.440. Igual a H0, 72. Se quiser colocar as unidades de medidas, pode pôr. Mas nesse caso, como eu vou calcular a distância, né, se eu estou usando tudo quilômetro, deixa eu colocar aqui a unidade de medida. Quilômetro por segundo sobre megaparsec. Multiplicado, né, H0, pela distância. Que eu não sei quanto que é. Eu dei. E aqui eu tenho a unidade que ela é 1.440 quilômetros por segundo. Bem? Esses quilômetros por segundo aqui, ó, em termos de unidades, eu posso cortar com esses quilômetros por segundo aqui. Tá bem? E os números? Vai ficar, eu vou continuar aqui embaixo. Vai ficar 1.440 sobre 72. 72 está multiplicando, ele passa sendo dividido. E o mega, esse valor aqui vai ser em megaparsec. Então, passei o 72 para baixo. As unidades eu cortei e o megaparsec está aqui, ó. Passei para o outro lado também o megaparsec. E no outro lado sobrou só o D. Tá aqui o D. Já vai finalizar. Tá aqui o D. 1.440 por 72, reparem, se fosse 144 por 72, seria 2, certo? 144 por 72 é 2. Como tem o zero aqui, ó, fica 20.
Então, o meu D é igual a 20 megaparsec. Tá? Agora, tem uma coisa. Eu sei quanto que é um parsec. Mas o que que é megaparsec? O que significa o M de mega? Tem que multiplicar por quanto? 20 vezes... Você sabe o que que é um megabyte? Quantos bytes tem? Mais ou menos. Não, o 1000 é quilo. Kilobyte seria 1000 bytes, quilogramas é 1000 gramas, tá? O mega é milhão. Milhão. Então, 20 megaparsec é 20 milhões de parsecs, tá bom? Então, 20 e 1 milhão aqui, ó, 1 milhão, tá aqui do lado. 1 milhão é igual a 10 na 6, né? É o 1 seguido de 6 zeros. Então, 10 no expoente 6. Aqui vai dar 10 na 6 vezes o parsec. E o parsec, a gente tem lá em cima, vezes 3, tudo multiplicado. Vezes 10 na 13. Repare como aqui vai exigir só conhecimento de notação científica. Quando eu multiplico notação científica, qual que é o procedimento? Eu multiplico as componentes, no caso aqui o 20 com o 3, tá? Isso vai dar 60. E trabalho com os expoentes. Como isso tem uma multiplicação, eu mantenho 10 e somo os expoentes, 6 mais 13. 6 mais 13 vai dar 19. 60 vezes 10 na 19. E aqui eu estou usando quilômetros. Agora, tu olha a resposta lá nas questões. Nas questões, eu tenho essas respostas aqui, ó. Não sei se vocês enxergam, mas eu vou escrever aqui, ó. Letra A, 20 vezes 10 na 0. Letra B, 20 vezes 10 na 6, 0 aqui. Letra C, 6 vezes 10 na 20. Letra D, 6 vezes 10 na 23. E letra E, 6 vezes 10 na 26. Para encerrar, então, esse número, 60 vezes 10 na 19, eu posso cortar esse zero aqui e somo 1 no expoente. É igual a 6 vezes 10 na 20, a letra C. 6 vezes 10 na 20 quilômetros. Bom? Ficou alguma dúvida aqui? Senão a gente vai encerrando a aula. Tem aqui ó, a lista de presença. Vou apagar aqui a tela do celular. A gente vai tentar deixar algumas questões resolvidas nas redes sociais, tá bom? As que a gente não conseguiu resolver. Tem mais várias questões aqui. Cinemática, eu acho que eu vou resolver uma na próxima aula, que é um conteúdo importante, a gente acabou não resolvendo nenhum. E o que não der, a gente coloca nas redes sociais, ou também vocês podem tirar a dúvida na monitoria, tá? Tem alguma questão específica desses arquivos, caso não lembre, está lá na pasta do cursinho, na pasta do Classroom, e acho que todos estão cadastrados lá, e tem esses arquivos que a gente está usando, tá? Os resumos e também as questões do Enem dos últimos 3 anos. Bom, da minha parte seria isso. Pablo, Leonardo, gostariam de complementar alguma coisa? Lá no Classroom a gente vai estar fazendo também umas questões que são dificilmente são apresentadas, são dadas no Enem. Mas, por caso
tenha, né, vamos estar ensinando por lá. Beleza? Então tá bem. A gente fica por aqui, eu vou cancelar a gravação. Agradeço pela presença virtual de todos.